Bom dia, queridos, bom dia. Hoje aqui mais um dia para nós vivemos. Graças a Deus, né? Tem mais um dia para a gente viver. Encarnado, né? Agora tem que explicar. Viver encarnado ou viver desencarnado? Como é que nós estamos vivendo? Vivendo encarnado, graças a Deus, né? Não todo o tempo, que de vez em quando se dá uma saidinha e se volta. Então a gente está aprendendo a ter a habilidade de poder ir e voltar, né? Vamos pensar isso. Então, queridos, bom dia, Jonas, que entrou na sala agora. Nossos amigos começam a chegar para conversar com a gente. Muito obrigado, Jonas. De onde você está falando, Jonas? Que sala você está sentado? Escreve para a gente saber qual sala que vocês estão, para a gente poder imaginar, exercitar aqui a imaginação. Maria Isabel também. Não, muito obrigado, queridos que estão chegando aqui na sala. Então, hoje nós vamos falar sobre o ensino. O que a gente tem falado, na realidade, todo o tempo é sobre ensinamentos, aulas, essas coisas. Capacidade de aprender. Betina Maciel chegou. Então, mas hoje nós vamos falar mais especialmente sobre os superdotados, né? Então, eu estava aqui lendo o livro do Allan Kardec, que a gente começou a ler ontem. Eu percebi, tem um monte de livro duplicado, gente, é uma loucura. Então, eu acho que eu não tenho. Ó, Livro dos Espíritos, isso aqui, ó. Livro dos Médicos. São dois livros diferentes. Livro dos Espíritos e Livro dos Médicos. Pô, eu estou piradinha aqui. Então, Manuel, bom dia. Então, eu estava lendo os livros dos Espíritos, o livro dos Médios, do Allan Kardec, que nós comentamos sobre ontem, e estava lembrando que o Allan Kardec fez uma escola para ensinar crianças a ler e escrever, crianças francesas a ler e escrever. Não sei o nome, não estou lembrado agora o nome da escola, do estilo da escola dele, mas recupera crianças que estão aquém na escola. São métodos que ajudam as crianças a acompanhar, aquelas que têm mais dificuldade, a acompanhar as aulas. O mesmo fez o Adolf Stein, aquele teosófico discípulo da Blavatsky. O mesmo fez outros grandes filósofos, todos eles eram professores, todos eles tinham escola. Começou lá embaixo, Platão, Sócrates, eles davam aula no jardim, eles tinham um jardim. Então, eles ficavam lá no jardim, ficavam andando pela natureza e ficavam discutindo sobre a vida, não é? E depois, aqueles que eram mais ricos, como Platão, faziam os banquetes, que duravam dias, e naqueles banquetes as pessoas discutiam e falavam sobre filosofia. Foi assim que Sócrates passou os ensinamentos, Platão passou os ensinamentos de Sócrates para a humanidade, chegou até nós. Desculpa, foi num banquete. Então, e antes disso, dentro dos tempos. O que é? Salesiano, não, o Salesiano não foi o Allan Kardec. Salesiano é uma ordem católica. Ele está me mostrando assim o Salesiano como uma linha de estudo, não é. É uma ordem católica. Então, nos templos. E dentro dos templos, ficou até pouco tempo. O último grande templo escola que parou de ensinar lá dentro do templo e começou a ensinar no mundo foi o pessoal do Tibete. Então, todo mundo, filho dos tibetanos, a classe boa, que queria média para alta, que queria estudar, mandava os filhos para os templos. Nossa, era uma grande escola, uma grande faculdade. E lá no topo, lá em cima, morava o Dalai Lama, mas o resto tudo era faculdade, era escola, em que as pessoas aprendiam o que o resto da população não conseguia aprender. Então, eles iam, levavam seus empregados, seus escravos junto para lhes servir e tudo mais.
mas era uma escola. Ele terminou essa escola, essa última grande escola, caiu em 45, se não me engano, quando eu nasci, 70 anos atrás. Então, até então, ainda lá no Tibete, o ensinamento era feito dentro dos templos. E eu acho que nas tribos indígenas nossas, até hoje, quem quer aprender vai ficar lá junto com o pajé, né? Ou aprende a sobreviver junto com seus pais e junto com o cacique, que é mais a sobrevivência, plantar, colher, essas coisas, mas o estudo sobre coisas mais profundas ele tem que ir lá com o pajé. Eu acho que isso funciona até hoje dessa forma, né? Então, quando começou a fazer estudos mais laicos, sem religião, foi uma coisa nova que começou a ser feita. Então, o estudo sem pregar religião, mas na realidade, todas pregavam. É difícil o que não pregava, né? Então, aqui não prega, já prega. Por exemplo, no Brasil, uma das primeiras escolas, faculdades que entrou no Brasil foi os protestantes, Mackenzie, se não me engano, né, que fizeram Mackenzie aqui em São Paulo. Mas os presbiterianos, os metodistas, os batistas, foram os primeiros que foram fazendo faculdades e escolas aqui em São Paulo, que não eram as católicas. A Igreja Católica fez escola em tudo quanto é lugar, né? Tanto que até bem depois da Idade Média, para você estudar, você tinha que ser padre. Então, todos os filhos de famílias abastadas iam para um convento para poder estudar, né? Ou pelo menos ficar um padre durante um tempo, depois saía, porque é lá que tinha estudos. A pessoa no povo comum, que não era católico, não tinha grana, não tinha como ir. Então, a Pestalozzi, isso mesmo, foi o método de ensino qual a definição, por favor? É que o Allan Kardec criou a Pestalozzi, a Escola Pestalozzi de Ensino, que existe até hoje, isso aí, que eu queria lembrar. Então, eles faziam aulas ali, né, desse jeito. É assim que aprenderam no judaísmo, a pessoa entrava para a escola de Cabala, entrava para a escola do rabinato, e vai aprendendo, e ali vai estudando, vai se tornando, se destaca do comum das pessoas, né? E desenvolve coisas que depois vai beneficiar o mundo. E hoje em dia que está quase Então ele está dando assim, qual é a, a definição do modelo pedagógico de Pestalozzi dotar é proporcionar aprendizado autônomo, estimular a prática do ensino mútuo e a cooperação buscando garantir observações experimentais. Então, necessário ao domínio de si mesmo. Então, o que o Allan Kardec introduziu no mundo, e a gente vê muitas pessoas com esse pensamento até hoje, principalmente pessoas que chegam dizendo a Porta do Sol e que tiveram fundamentação espírita, eu percebo isso, é aquelas que elas falam assim, não, vamos aprender juntos, né? Então, eu e você vamos aprender alguma coisa juntos. Jamais ela aceita que ela está sendo ensinada. Então, você tem que sempre estar trocando com ela te ensina uma coisa, você ensina outra, ou você dá a impressão que ela está ensinando, mesmo que você já saiba. Então, mais ou menos isso aí. Então, mas ela tem esse pensamento de vamos aprender junto. Quando alguém chega na pessoa e fala, vamos aprender junto, eu já sei que ela teve, na infância, ela foi influenciada pelos ensinos de Allan Kardec. Legal, maravilha. Conforme a pessoa faz, ela ensina, ela aprende, aí você já mais ou menos entende que jeito que é o pensamento que a pessoa funciona. É assim, as escolas vão marcando os ensinos, vão moldando a nossa personalidade e mostrando que jeito a gente é. Então, esses ensinos religiosos, religiosos todos foram
ensinadores, todos fizeram escola mesmo, escola formal, escola para as crianças, escola para tudo, todos eles, não tem, os católicos fizeram até mais que isso, eles fizeram de escola, fizeram hospital, e fizeram uma outra coisa muito importante, que eu acho que se deve muito ter espalhado a doutrina no mundo, essas duas coisas, asilos para criança abandonada e velhos. Então, ninguém queria ficar, aquelas classes, mas bastava com as crianças pulando para cá, para lá. Então, fui na escola internada. Minha mãe mesmo estudou na escola São José, lá em São José, na cidade de São José, internada. Minha avó também estudou. E os velhos, né? Aí morre o filho, morre o pai, morre a mãe, morre o marido, aí o resto da parentada vai fazer o quê com aquele velho? Pô, no asilo. Quantos foram para o asilo? Quantos vão ainda para o asilo? Porque a família não quer cuidar daquele velho, da mesma forma que não quis cuidar da criança e da mesma forma que não quer cuidar do seu filho que é mais ou menos ativo dentro de casa, aquele filho que dá trabalho, né? Para mais ou para menos. Então, essa minoria de pessoas mais sãs é que determina o resto. Aí as igrejas, as escolas, as religiões vão tomando conta por caridade e até por interesse financeiro também, muitas vezes, né? Então, as igrejas espíritas, muitas, eu lembro quando eu era pequena que eu e minha mãe, a gente ia com meus irmãos de domingo visitar asilos espíritas. Meu bisavô, ele ajudou a fazer a Casa de Davi. Casa de Davi, aqui em São Paulo, uma cidade próxima a São Paulo, acho que é antes de... que bem próximo à saída para o Rio de Janeiro, a Casa de Davi. Então, aqui era para crianças abandonadas. E aí o Estado começou a fez o quê? O Estado de São Paulo fez o quê? Juizado menor. Juizado menor. Porque você fala, não, para criança infratora, não era isso para princípio. Não era para ser daquele jeito que é para ser. Criança infratora. Criança abandonada na rua, ele se torna mais cedo ou mais tarde uma criança infratora. Não tem como não ir parar lá no juizado. Então, os pais abandonam, né? Da mesma coisa que abandonam os velhos, que abandonam os mais ou menos dotados e que abandonam seus doentes. Então, todo o sentimento, todos os estudos, os ensinos, têm sido em cima do cuidado com os diferentes. O tempo inteiro. Não é agora, na era de Aquário, que isso está sendo mais evidenciado, isso está sendo mais falado, mas sempre existiu em grande número, no mundo inteiro, um grande número mesmo, que os adultos que querem sobreviver, querem viver, querem ter as suas vidas, esquece o próximo para baixo e para cima, né? Esquece o próximo criança, esquece o próximo velho, esquece o próximo aqueles que saem fora da caixinha, entendeu? Então, e os doentes em si, Quanta criança que tem problema de cerebral, de cefalia, são abandonadas nos hospitais por os pais. Simplesmente abandonadas. Crianças com câncer, recém-nascidas com câncer, são abandonadas. Os pais não vão nem sequer visitar, nem levar uma fralda. Então, o Estado tem que fazer isso, as pessoas caridosas têm que fazer isso, a religião tem que fazer isso. Tanto que a Igreja Espírita, o Espiritismo, o que eles fizeram? Fizeram uma máxima, fora da caridade não há salvação. Então, para poder as pessoas começarem a não deixar tudo na mão do Estado, fazer também, entendeu? Então, pensando nisso tudo, olhando tudo isso, que a gente sempre também fez muita caridade, tem cuidado na medida em que nós podemos das pessoas menos favorecidas. E nós mesmos, quanto grupo Porta do Sol, não somos um grupo de elite, assim, de pessoas só com muita grana, não, nem muita nem pouca, são pessoas que sobrevivem e vivem razoavelmente.
Então, como é que nós conseguimos viver, sobreviver razoavelmente? Porque a gente descobriu um jeito e descobriu e pratica a mútua cooperação. Então, a gente está todo mundo um colaborando com o outro e ajudando. Então, fazendo isso, as coisas conseguem andar melhor e fazemos essas coisas que nós estamos fazendo. Então, ontem eu fui com o Luciano e o Felipe lá na Maric. Nossa, que maravilha! Aí nós estamos olhando, estamos limpando lá o quartinho lá do fundo da cozinha. Tem um quartinho que ainda faltava pintar, 3 quartos. Então tem 2 que a gente vai transformar aquele lá num escritório para arrumar, para colocar tudo num lugar só, nossos papéis, nossas pastas, nossas atas, e ter num lugar só de porta fechada para não poder as pessoas ficarem mexendo ou caindo água ou muito pó e tal. Então a gente azulejou, né? Porque aquela salinha ia ser o que antes? Ia ser um freezer. Um enorme freezer. Mas você não precisa de uma, 2 salas de freezer, não precisa, nem de uma. Uma boa geladeira basta. Então a gente concluiu, abaixou a bola e concluiu que era isso. Então aí sobrou 2 salas. Então o que nós fizemos? Um escritorinho. Nós estamos fazendo. Então o Roger, querido Roger, azulejou, aproveitou todos os azulejos que sobraram das construções anteriores e azulejou, e o Paraná agora está pintando. Então nós vamos comprar tinta para colar, para pintar, e eu acho que domingo a gente vai voltar lá e talvez a gente vai começar já a arrumar como escritorinho lá. Põe em ordem, né? Põe em ordem, colocar em ordem. Já temos 2 armários, precisando de mais um, é isso, assim vamos. Então, vamos colaborando com os outros. Então, refletindo sobre o estudo, eu vejo que a Porta do Sol não escapa, não difere muito das outras organizações já consagradas, que é o ensinar. Então, mas nós desde o começo ensinamos. Eu sempre achei que a gente ensinava porque eu venho de uma família de professores. Minha avó era professora, minha mãe professora. Eu não fui professora, mas fui professora de escola, fui professora de acupuntura e de terapias alternativas. A minha bisavó foi farmacêutica, foi uma das primeiras turmas de farmacêutica no Brasil a abrir farmácia junto com meu avô em Piracicaba. Meu avô é um homem espírita, mais sensível, ele aguentava que minha avó tinha diploma, ele não. Então, isso aqui para a sociedade ali na época era uma coisa assim meio espantosa. Então, então o que foi o objetivo dos ensinos das escolas? Abrir a cabeça das pessoas, ensinar. E a maioria das pessoas, no seu todo, elas se conformam com o que sabem, com o que aprendem. Em geral, não querem aprender mais do que aquilo que, num período da sua juventude, conseguiram aprender. Não querem mudar, porque cada vez que você faz um ensinamento, você aprende alguma coisa, você compromete com aquilo que você aprendeu. Não dá para você falar mais que você não sabe. Não dá. Então, aí tem gente que prefere não correr o risco de se comprometer e preferindo não aprender, além do necessário para viver. É isso. E tem outras pessoas que não conseguem. São os menos dotados. Outros não conseguem por traumas psicológicos, que são os mais fáceis de ser resolvidos, ou espirituais, que também é mais fácil de ser resolvido, e tem as questões físicas mesmo, né? E outros que, muito poucos, quase a minoria, quase nada, que não quer porque não quer. Em geral, existe uma dificuldade, um empecilho no meio para não querer. Tá? E outros não querem por caridade, não querem diferenciar da sua família. Então, acho que mostrar sua inteligência junto com irmãos que não são tão inteligentes, pega mal, fica chato, ele fica sendo
muito discriminado dentro da sua família, então se faz de burro para poder viver. Então, isso existe mais do que a gente imagina. Então, o que acontece com a maioria dos brasileiros? Olha, veja bem, estou dizendo a maioria. O brasileiro é superdotado. Então, a maioria dos brasileiros são superdotados, aprendem tudo com muita facilidade. Mas só que nem o Estado, nem as religiões, nem as filosofias existentes por aí estão preparadas para dar conta do superdotado. Então, todas as religiões, todos os lugares se preocuparam em olhar para e amparar o menos dotado, ou com dificuldade, por caridade, por amor, por seja o que for. Mas ao superdotado, não. Então, eu lembro muito bem quando, há uns anos, 35 anos atrás, talvez, por aí, que eu conheci o professor Sodré. O professor Sodré, acho que mais que isso, talvez. Ele foi um dos fundadores, coordenadores da Escola Paulista de Medicina, e depois ele foi um dos fundadores da Faculdade de Marketing e Propaganda de São Paulo. O cara é um gênio total, maravilhoso, né? Ele descodificou o GAN, a língua rônica. Tem até aqui atrás essa descodificação. Eu o conheci já no fim da vida dele, e nós nos tornamos bons amigos. Ele, inclusive, veio se casar com uma amiga minha, que faz tempo que eu não a vejo, Maria José, até o fim da sua vida. E era presidente também da Associação Brasileira de Superdotados. Naquela época eu me meti em tudo, era tipo de Ana Vitória faz tudo. Então eu entrei para a Associação de Hipnose, para a Associação de Parapsicologia, e de superdotados também. Aí o professor José me pôs lá. Lá que não existe, entendeu? Porque lá não. Então, eu falo, professor Sodré, onde estão os superdotados? Ele fala, na cadeia. Como na cadeia? Na cadeia. Porque o Brasil não tem suporte para superdotados, não tem escola para superdotados. Então, essas pessoas vão para o crime. E, atualmente, a gente está vendo que esses caras superdotados foram para a política também. Conseguiram migrar para o outro lado. Porque é muito inteligente. O cara não tem para onde enfiar aquela inteligência, ele vai indo, vai indo onde vai indo. Então, como tem muito argumento e fala, então dificilmente ele consegue ser influenciado. Ele é mais influencia do que influenciado, porque altamente inteligente, ele quer influenciado, não ser influenciado. Então, ele não consegue, não aprende regras morais, porque ele acha que isso tudo é bobagem, coisa da ralé. Ele não aprende, e tudo ele se desculpa, tudo não é ele, tudo é o outro. Então, o subdotado é um revoltado. Um cara inteligente que a mente dele é rápida, ele consegue fazer conexões rápidas, lê muito rapidamente, assimila muito rapidamente, tem uma boa memória também. E teve épocas aqui no Brasil que a gente sabe disso, que tinha tanto superdotado aqui que a maioria, para arranjar emprego, tinha que tirar coisas do currículo, porque tinha feito tanta coisa que os empregos não tinham como empregar aquele cara tão inteligente ali para fazer um trabalho mais simples. Então, os caras tiravam coisas do currículo. Conheci muita gente que fez isso. Tirava coisas do currículo para poder arranjar um emprego mais modesto, um emprego que dava para arranjar. Entendeu? Então, pensando nisso tudo, a gente pensa assim, que é um trabalho esotérico, como o nosso e como tantos outros que há. Como é que é essa coisa da ayahuasca? É justamente, pensa bem, raciocina comigo, justamente para superdotados. Então, ele pega a pessoa que tem condição mental de ser mais, abre a consciência e vamos embora, meu filho. Então, a gente se vê um cara lá no Acre, que era analfabeto, que não sabia ler nem escrever, e que entrou para a faculdade, pôs seus filhos na faculdade. Ou seja,
Exemplo, vamos falar aqui os irmãos Viana lá do Acre. Vê a família dele, o pai dele, o avô dele, eles não eram pobres, porque eles tinham inteligência e trabalhavam na terra, sabiam lidar com isso, mas não eram estudados. Os irmãos Viana, eu acho que um deles foi ser juiz, se não me engano, ou o primo deles, não sei quem, com 22 anos, 23 anos, passou de cara nos exames. Acho que é isso, se não me engano, é isso, é um deles ali. Então, foi que o Acre, nossa, o pessoal ficou, sabe, pá, nossa, como é que abriu tanta inteligência? Aí um monte de gente que era um caboclo, que pegava na enxada, que não sabia nada, de repente o cara está tocando sanfona, está tocando violão, está cantando, está dançando, e está elaborando altos raciocínios sobre a espiritualidade. Então o cara tinha condições espirituais, tinha condições intelectuais, mas não eram aproveitadas. E a pessoa era moralmente acuada pela sociedade, então ela se fechava em si. Aí vem uma planta de poder e fala, vamos lá. Aí, em pouco tempo, o Acre, que fechava a luz às 8 horas da noite e não tinha nada, era um estado esquecido por Deus, de repente você chega lá, você dá a volta no Rio Branco, que é a capital do Acre, de bicicleta, se quiser, no meio de jardins. Um jardim tem ligado no outro. Foi o maior luxo. Entendeu? E gera um Chico Mendes, que aprendeu a ler com quase 10 anos de idade no jornal. Uma inteligência superior, Chico Mendes. Os raciocínios que ele teve é de uma inteligência superior. Que ele entendeu que não precisava devastar a floresta, ao contrário, tinha que usar o que a floresta tinha para sobreviver. E é isso que está salvando a floresta amazônica. É um superdotado. Né? Então, a gente começa a perceber que o mestre Irineu mesmo, até tantos anos de 16 anos, era quase analfabeto. De repente, pá, muda. E se torna um mestre. E aí começa a dar a Oscar para todo mundo, oferecer para todo mundo, e dar os ensinos. Porque o mestre Irineu ensinou muito, ele ensinou muito. Então, acho que os padrinhos têm ensinado, mas não tanto quanto se espera que ensine, espero que ensine mais. Mas, então, eu, para não criticar ninguém, então, nós temos a porta só que ensina, então nós fazemos. Né? Então, em vez de falar dos outros, a gente mesmo fica fazendo isso. Então, temos assim, ensinos. Então, vamos explicando e falando e contando que a história da iniciação, a história de iniciáticas são iniciados desde que o mundo é mundo, que tiveram obras escritas, trabalhos sociais feitos em prol da humanidade. Todos os iniciados escrevem e fazem alguma coisa em prol da humanidade, nenhum fica fechado só em si mesmo. Mesmo aqueles que ficam mais escondidos, eles fazem coisa em prol da humanidade. Eu vou dar um exemplo bom. Paracelso, que viveu, quando o Brasil foi descoberto, acho que ele faleceu, né? Foi nessa época, mais ou menos. Pô, a medicina só é medicina até os dias de hoje porque existiu Paracelso. Né? Só tem psicologia porque existiu Paracelso, tem a homeopatia porque existiu Paracelso, tudo por Paracelso. Ele deu o princípio de tudo. E ele não era nem ele, era ela, né? Ele pegou os restos mortais dele e viu que a pelve dele era de mulher, não era de homem. Por quê? Naquela época não se podia, mulher não tinha como entrar, era patriarcado no seu auge. Tanto vamos ter, não só ele, mas vamos ter também a Joana d'Arc. Né? A Joana d'Arc morreu na fogueira, coitadinha dela, né? Mas o Paracelso conseguiu saber o peso do dinheiro e pagou os padres para cuidar dele, das coisas dele e da vida dele. Então, uma grana para os padres todo mês. Aí tá. Super dotado, inteligente, maior que a sua turma de época, seus pares. E agora essa planta de poder chega no mundo e começa a despertar esses superdotados todos.
essas pessoas todas, e começa a fazer coisas para cá, para lá, para cá, para lá. Abre a cabeça das pessoas. É claro que as pessoas ficam espantadas de tanta coisa que vem no cérebro, tanta coisa para fazer. Então elas precisam parar para pensar e saber que são superdotadas. Claro que no meio disso tudo tem aqueles que não são, têm a inteligência normal, que eu acho maravilhoso. Já de ser normal já está muito bom, muito bom. Mas a pessoa sabe a que ponto é que ela está, e ela sabe o que ela pode render. E aquelas que têm dificuldade de genética, dificuldade de mecanismo mesmo, daí elas vão cuidar da cabeça, melhorar para poder chegar no seu normal. Mas esses que estão além, esses não têm para onde ir. Não tem que cuidar. Agora, ultimamente, acho que uma questão de 10 anos, ou talvez um pouco mais, se abriu uma escola para subdotado, aonde? Em Lavras. Aí você olha em Lavras, que é o centro das drogas, de tráfico de tudo quanto é droga do Brasil. Está lá, em cima dos superdotados. Então, eles são, querem ser iguais, né? Querem ser como todo mundo. Então, se todo mundo se droga, eu também vou me drogar. É lamentável que isso esteja acontecendo. Então, agora eu sei que tem escolas mais para superdotados aqui em São Paulo, tem outra no Espírito Santo, mas que tem outra no Rio de Janeiro, que são métodos de ensino próprios para pessoas com mais facilidade de aprendizado. Mesmo assim, é ruim. Mesmo assim, não é ideal. Não é, não é, não é, não é. Mas existe alguma coisa a respeito. Então aí o mestre Irineu, a ayahuasca, essa planta de poder, ela dá um gás na sua inteligência e a pessoa começa, ela por ela mesma, se virar, porque ela não pode esperar nem do Estado, nem dos grupos esotéricos, filosóficos, religiosos, centros secretos, não secretos, que seja o que for. Né? Não, não dá para esperar isso. Não, então eu vou estudar nos Estados Unidos. Também não dá lá, não dá. Você só fica com o diploma americano, e aí? Chega lá, o que eles vão ensinar? Que você possa não saber aqui. Entendeu? Você pode ganhar mais dinheiro, só porque você tem um diploma de lá, mas isso aí. Aí vai estudar na França, vai estudar em Londres, vai estudar na... Nenhum deles ainda é satisfatório para isso, embora há uma atenção maior. Então, eles oferecem para o superdotado o quê? Que ele mude de país, ele começa a se tornar de outro país, sai do Brasil. Então, você começa a ver as grandes invenções, a maioria tem brasileiro ali no meio, que se filiou a outro país. Entendeu? Porque esse país não dá atenção a essas pessoas. Isso, da esquerda, da direita, do centro, do que for, não dá atenção, nunca deu. Dá muito pouco. No governo Lula começou esse do superdotado. Muito precário, mas tem. Por quê? Os professores que dão aula para superdotados são normais ou aquém. Então, como é que um professor normal ou aquém vai dar aula para superdotado? Não tem como, gente. O cara olha assim e fica... e tira sarro e acabou. Não tem como levar a sério um troço desse. Para começar por aí. Então, uma planta de poder como a nossa, ela adequa o cérebro para aprender mais. Ela expande a consciência. Abre, mostra um universo que jamais foi visto antes. Facilita a aquisição da inteligência. Acalma. Então, faz a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para aprender. Acalma o cérebro. Se você não relaxar, querido, superdotado ou não, não vai dar. Entendeu? Tem que relaxar. Agora, não adianta querer relaxar através da maconha. Não vai, é artificial, não vai dar. Entendeu? Você vai precisar aprender realmente a relaxar. Você lembra que eu falei respira? Respira, respira. Eu estou falando, vai respirando.
Vai respirando, vai respirando. Respira em direção ao cérebro. Oxigênio no cérebro. Não use nada que vai te desgraçar o cérebro. Não use. É a preciosidade. Então, não beba, não durma, coma, tome água, limpe o cérebro e aproveita para você fazer o que quer. O que você quer fazer na vida com a sua superinteligência? O dom que Deus te deu. Que conteúdo você quer pôr aí nessa máquina maravilhosa? E vão fazer. Então, eu tenho visto pessoas dentro do Dharma que deram uma evoluída assim não fala financeira, intelectual, moral, de tudo quanto é jeito. Então, eu já vi gente assim passar em faculdade assim, em primeiro lugar. Eu tive um amigo que ele passou em 3 faculdades em primeiro lugar, fora da medicina. Então ele foi lá falar comigo porque não sabia qual das 6 ele ia aceitar. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu queria ter esse problema. Olha só, cara, tá uma crise. Qual faculdade vai ser melhor para mim? Entendeu? Superdotado. Estudou mais que os outros? Não, estudou só. Não, é isso. Então eu vejo assim, outros tantos que deram saltos na vida. Você vê pessoas, grandes brasileiros que fizeram isso, né? E deram saltos na vida e superaram dificuldades porque a sua inteligência, usaram a sua inteligência a favor de si e da sua família, do próximo. Então, uma das coisas que eu acho que a ayahuasca faz, o sacramento faz, é nos tornar mais inteligentes mesmo, porque você limpa a cabeça das mágoas, das dores, das tristezas, das raivas, dos ódios, das vinganças, de tudo mais que é negativo, pejorativo, mundo telúrico, lá para baixo, que você acha que é justiça, que é isso, que é aquilo. Você limpa a cabeça disso e aí você vai para cima. Então, você abre a cabeça para poder aprender. Aí você adquire humildade. Porque, pensa, para você aprender, você precisa entender que você não sabe. Você tem condição de saber, mas você não sabe. Daí você adquire humildade para aprender, para perguntar como é que é isso, como é que é aquilo. Ou então, até para perguntar para si mesmo, para refletir sobre o assunto. Você tem que admitir que você não sabe, tem que refletir. Como é que eu vou solucionar tal coisa? Como é que o astral, o mundo superior, pode me ajudar nisso aí? Você tem que ter uma certa dose de humildade, senão você não consegue. Então, é isso que essa planta faz. Ela vai te dar essa condição. Aí você vai se determinar a fazer e ser melhor. Usar essa cabeça, esse cérebro, e ter essa vontade de querer mais, de fazer mais. E, além disso, da vontade, ter a coragem de praticar. Então, é essa que diferencia a pessoa normal do superdotado. Ele tem essa vontade, humildade, coragem. Tem coragem. Ele vai lá, ele se arrisca a dar certo. Se arrisca a dar certo. Não tem medo quando dá certo. Não se sente que ele está humilhando o próximo que não sabe com a sua inteligência. Entendeu? Tinha um amigo meu que era um superdotado que foi secretário da Ruth Escobar. Os dois são falecidos hoje em dia. Eu quero falar mais de 6 línguas, sabia tudo, super, 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 super inteligente. Vai beber pra caramba, porque não tinha emprego para ele, não tinha nada. Primeiro porque ele era muito arrogante, segundo, muito inteligente, terceiro, ele sacava tudo muito rapidamente. Então, é insuportável, no bom sentido. E no mal também, ninguém aguentava ele. O Escobar gostava dele, então ele gostava de lidar com pessoas que trabalhavam na arte, achava mais libertário, e então ele estava bem como secretário dela, e foi assim até o fim. Aí um dia ele resolveu mudar tudo isso. Claro que ele era visto como o melhor na sua família e entre seus amigos, era visto.
todo mundo tinha um certo respeito com ele, sabia, o respeito, então ficava tirando sarro. Ah, você que é mais inteligente, você que sabe mais. Então, quem sabe mais, dá mais, né? Então, todo mundo ia pedir coisas para ele, desde ideias até dinheiro, tudo. E ele se sentia assim, às vezes, não dizia as coisas que ele pensava para não humilhar a inteligência do outro, que era menos que a dele. E ele vivia nesse drama. Então, para não sofrer tanto, ele bebia. A gente não conhecia a Oscar naquele período, nem eu também. Então, senão eu teria oferecido a ele. Um dia ele estava em casa, virou para a esposa e falou assim, lá na Santa Cecília ele morava. Eu vou lá embaixo comprar um cigarro, já volto. Ele desapareceu. Foi ser mendigo, aí foi achado deitado no meio da rua, entre os mendigos, na frente do Teatro Municipal, na frente da loja do antigo Mapping. Depois foi Cercias, não sei o que mais, mas na época era Mapping. E ele, muito inteligente, chegou ali, sacou qual era a vida dos mendigos e se fez mendigo e ficou lá. Ficou 2 anos lá. Quem quisesse ia lá. Então eles iam lá falar com ele. E os mendigos aceitaram ele e nenhum dos mendigos se aproveitaram dele. Eles quiseram abusar da sua inteligência, nem nada. Então, a maioria daqueles mendigos, eu lembro que a gente foi com o professor Sodré lá também, dar uma olhada nele, conversar com os mendigos, a gente fez um trabalho muito grande com os mendigos. A maioria dos mendigos é superdotado. Os caras têm uma habilidade de sobreviver incrível e de adaptação incrível. Só uma inteligência superior consegue fazer aquilo. A maioria, gente, pasme, é a maioria. Se deram muito bem. Até que um dia ele ficou com dó da família. Falou, essa família está penando sem minha ausência, sem meu dinheiro, sem minha vontade, eu vou voltar. E voltou. E ficou. Mas ele passou a vida com saudade daqueles meninos. Volta e meia ia lá para conversar com eles. E assim tinha outro. Teve um outro também, aqui no Jardim da Saúde, que ele teve uma visão com um anjo, que apareceu para ele, e disse que ele tinha que ficar na frente da igreja de São Judas para passar recados, mensagens para as pessoas. Ele era um puta de empresário. Ele pegou, passou tudo para a mulher, para os filhos, para não sei o quê, para um administrador. Tchau e bem se foi. Também conheci. O cara super inteligente, super dotado. Os filhos não se conformavam de ter o pai naquela situação na rua. E ele dormia na rua, todo mundo gostava dele, todo mundo conhecia ele. Né? E ele ficava lá passando mensagem. Eu não sei, esse eu não acompanhei o que foi feito da vida dele. Talvez uma hora tenha voltado, mas ele pegou esse trânsito. Então a gente precisa, sabe? Então, superdotado, às vezes dá uma. Sabe? Qual o carro que pega o beck? Espanada. Então, as escolas iniciáticas são para quê? Para regularizar essa. Não deixar. Dar essa espanada no cérebro. Poder organizar. Vai até aqui, dá um passo, volta 2 passinhos, vai indo com segurança, vão fazendo as coisas. Então, o trabalho é isso, eu estou dizendo, eu acho importante falar isso para vocês, que a gente reconhece, sabe que a maioria das pessoas que frequentam a Porta do Sol, nesse período, não é que são artistas só, não, são superdotados. E eu tenho maior orgulho disso, adoro, quero mais. Então, eu queria agradecer ao Luciano, a Maria Isabel, a Bertina, a Jonas, ao Manuel Madeira, ao Gabi, ao Douglas, a Ana Paula, ao Sérgio, ao Jonas, a Débora, Augusto, Rosane, Gálcio, José de Oliveira, Paula Trapper, José Ramos, Anitta Mafra, Kelly, Franciele, viu, Franciele, aprendi, Eliane, que estão aqui presentes na nossa sala junto com a gente, Josi, também aqui presente. Muito obrigado, queridos, de estarem juntos nessa manhã, ouvindo essa conversa. E eu estou falando sinceramente de coração. Realmente, para nós entrarmos na luz, de permanecermos lá, naquele esplendor, durante 4, 5, 6 horas, voltarmos. E voltarmos para a nossa vida normal. E estarmos melhorando, fazendo as coisas. Não é para qualquer um destituído de inteligência, não é. Não é mesmo. Isso é verdade e a gente tem que saber disso, as pessoas precisam saber disso. E vocês sabem disso.
Eu só achei importante hoje falar isso para que vocês saibam, não tenham dúvida, que eu sei isso sobre vocês, sobre nós todos, né? Então, eu queria também agradecer ao Fuji, que nos deu aqueles quadros maravilhosos, nos doou, que eu agora pus lá na cozinha como, nossa, tá maravilhoso aquilo, né? São fotos que ele tirou da fumaça dos incensos. Maravilhosa, maravilhosa. Inteligência, super dotado. Esse é outro, né? Nossa, na cabeça pra caramba, como tantos outros têm na Porta do Sol. Então, agora, queridos, vocês têm que usar essa cabeça, mostrar que sabem, para vocês mesmos, para suas vidas, facilitar a sua vida, sabe? Não perder tempo com mesquinharia, com probleminha menor, com bobagem, né? Cuida da sua vida. Vai em frente, vamos em frente, vamos em frente. Não vamos ter medo de ser mais inteligente, medo de ser mais dotado, medo de ser mais espiritualizado mesmo. Entendeu? Não pode ter medo disso. Nós estamos trabalhando para isso. É para isso que estão tomando essa maravilhosa sacramento, para nos tornar melhores. E vamos ter o quê? Piedade com aqueles que não são, claro. Compaixão com aqueles que não são, claro. Fazer caridade, claro, claro. Mas o que eu falo, eu tenho sempre falado a vida toda. Então, como é que está a sua mão? Você está assim? Você está assim. Está dando ou está querendo só receber? Né? Então, tem que fazer os dois. Tanto dando como recebendo. Tá? Então, você pode ver aqui num campo de futebol, tem 12 jogando, fora o juiz e alguns que estão em volta. Uma multidão muito maior vendo. De todos eles ganhando ou perdendo, eu quero estar no campo. É aí, essa cabeça, entendeu? Então, queridos, até amanhã.